você conhece a soma dos cubos? Tem uma história, eu vou botar essa história no livro em algum momento, cara. Eu li na biografia do Newton, segundo esse cara, ele foi o último dos cientistas que ainda era um alquimista. Aponta o dedo na cara do cara e fala, o cara é o quê? O cara é bom. O cara sabe os negócios. Gerão, então, seguinte, vou jogar pra você aqui. Teve uma conta que o Gerão fez no livro lá do capítulo de Introdução à Integração, que eu curti. Eu falei, cara, faz pra galera aqui no vídeo aqui, faz ao vivo aqui que vai ser legal e eu mesmo vou querer ver pessoalmente. Bora lá, que isso daí é Sapeca aí? Né? Bora lá. Tem um monte de giz aí também, né? Quem sabe fazer ao vivo. Uou! E pra quem não tá ligado, a história é o seguinte. No capítulo de introdução, eu mostro um cálculo do Arquimedes lá, como que ele calcula a área de uma parábola varrendo a parábola por triângulos, cara. E eu mostro que tudo que você precisa pra calcular a área é saber a área de um triângulo. Você pode, por exemplo, varrer qualquer figura por triângulos. Aí o engenheirão, quando ele vai pro capítulo de integração, ele faz a mesma coisa, só que por retângulos. E aí quem conhece de cálculo integral, talvez ache que ele tá fazendo a soma de Riemann lá e tal. Mas não é bem isso não, cara. Ele não chega a ser uma integral. Ele varre a parábola por retângulos, chega na área exata, embaixo da parábola, e mostra até que ponto vale esse tipo de raciocínio, em quais ocasiões que isso vale, e em quais que não vale, e por que disso desdobra-se todo o desenvolvimento do processo de integração. Porque aquele processo ele é muito bom, é muito maneiro, é muito bonito, vocês vão ver aqui, mas ele não vai valer sempre, né? Para alguns tipos de função e tal, ele vai ser bem mais complexo de ser executado, então é um processo legal, mas um pouco limitado. Tudo bem que o processo de integração também tem suas limitações, né? Mas é um processo já bem mais amplo que esse aí. Então manda bala, engenheirão, tô assistindo aqui, ó. Então a ideia é a gente poder calcular a área debaixo de uma parábola, só que, lógico, de maneira aproximada e sem falar de integrais. Bacana a ideia aqui. Eu trabalho essa parte aqui no início do capítulo de integrais, mas nessa parte ainda estou introduzindo a ideia e até esse momento não foi citado a palavra integral. Então a gente vai fazer isso daqui através de ferramentas que o leitor, no caso, espectador, já conhece, tá? Então se liga só. Por exemplo, a gente já tem aqui, ó, uma função padrão aí, né? Y é igual a x quadrado. Pô, tô apanhando pra esse xzinho aqui, velho. Tem que pegar mais essa porra aqui, mas tudo bem. Ó, y é igual a x quadrado. Bacana. E a ideia é a gente calcular a área de baixo dessa curva. Lógico, a gente pode definir aqui para onde a gente quiser. Vamos definir o valor de 1, que aí é um valor mais bonitinho, né? Ó. Fica... Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui 1. Naturalmente, aqui também é 1, né? Uma vez que 1 ao quadrado é igual a 1. Bacana? Tá, e aí, né, lógico, eu faço passo a passo, eu pego e vou dividindo, né, a ideia fundamental do cálculo é o quê? A gente pegar e dividir essa área de baixo aqui, que observe que aqui é uma curva, né, bicho? A gente ainda não tem habilidade suficiente para lidar com esse tipo de coisa. A gente sabe calcular a área de quadrado, de retângulo, né, de figuras geométricas mais simples. Então a ideia é pegar essa região de baixo aqui e dividi-la em retângulos, tá? Então, lógico, você pode aproximar aqui por 2 retângulos, por 3, por 4, por 5. Você pode separar aqui por N retângulos. Bacana? Então, se a gente for pegar aqui, ó, vários, eu vou colocar uma representação genérica aqui, ó, só para a gente poder conseguir visualizar. Ó, esse daqui, ó, a altura dele está aqui. Aí tem um outro cuja altura está aqui. Aí tem um outro aqui, ó. Então, esse daqui, a altura dele está aqui. Esse daqui, a altura dele. Você pegou a ideia, né, meu camarada? Lá, ó. Ó. Nós vamos representando as áreas aqui de baixo esse camarada, dessa curva, através desses retângulos. A aproximação ficou boa? O que você achou, meu cara? A aproximação ficou boa aqui? Ficou bonito o desenho, Gerão, mas não, a aproximação tá mais ou menos, né? A aproximação, área aí, né? Aproximação tá grosseira, né? Mas a ideia é essa, né? Lógico que você quer só uma representação, nós vamos ver que quanto mais partes você dividir essa figura aqui, vai ficando cada vez melhor a aproximação. O fato é, se a gente pensar em dividir esse camarada aqui em N subintervalos, o que vai acontecer? Quanto que vale cada um desses pedacinhos aqui, ó? 1 sobre N, né? Já que eu estou pegando aqui o intervalo de 1 dividindo em N. Então, esse primeiro, a largura desse camarada aqui, ó, a largura de cada um aqui, vale exatamente 1 sobre N. Bacana ou não? Beleza? Tá. Agora, então, vamos lá, né, ó. Pô, a minha área total, ela vai ser o quê? Ela vai ser a área do retângulo 1, mais a área do retângulo 2, mais a área do retângulo 3,
mais a área, assim, infinitamente até a área do retângulo N. Bacana? Tá. E aí, o que vai acontecer? Cara, não pode esquecer que a função ela é x ao quadrado. Então, por exemplo, ó, quando você tem aqui ó, x, que é igual a 1 sobre n, qual que é a altura do retângulo 1? É igual a 1 sobre n ao quadrado. Bacana? Quem que é a altura do retângulo 2? É f de 2 sobre n. Bacana, ó. 1 sobre n mais 1 sobre n, 2 sobre n. Então, isso daqui vai dar 2 sobre n ao quadrado. E assim vai. Bacana, de forma que a altura do triângulo n vai ser f de... Vamos colocar assim, né? Ó. A altura do triângulo K vai ser f de K sobre n, que no caso é K sobre n ao quadrado, de forma genérica. Bacana, então como é que eu calculo a área de cada retângulo desse? Base vezes a altura. Então quanto que dá a área do triângulo do retângulo 1? Pô, a área do retângulo 1 vai ser 1 sobre n, que é a base, vezes a altura. A altura é 1 sobre n ao quadrado, mais área 2, a base é sempre 1 sobre n, e a altura 2 sobre n, 2 sobre n ao quadrado, mais área do 3, a base 1 sobre n novamente, vezes 3 sobre n ao quadrado, mais, e assim vai até o enésimo, né? Então, o enésimo aqui vai ser 1 sobre n vezes n sobre n elevado ao quadrado. Bacana. Então, essa daqui vai ser a área. Eu vou chamar essa área aqui de SN. Bacana? Então, essa área aqui é a área aproximada. Pô, isso daqui é um raciocínio muito legal, né, cara? A gente vê que quanto maior o valor de n, lá eu rodo vários valores, né? Coloco aqui, acho que 3, 5 e 10 valores. Só que, lógico, a gente pode fazer essa aproximação aqui na mão mecanicamente mesmo. Calcula aqui com n igual a 2, aí separa aqui. Com n igual a 3, aí separa aqui, você faz 10, enfim, né? Só que a gente percebe que vai ficando pouco prático se eu dividir em 10 valores, em 100 valores. Pô, e aí o que acontece? Aqui, essa situação específica ela é muito boa, por quê? Porque se a gente organizar melhor as coisas, o que observe, ó, tem um n aqui embaixo e tem um n ao quadrado aqui embaixo. Tem um n e um n ao quadrado. N ao quadrado. Quem que já dá para colocar em evidência de cara? 1 sobre n ao cubo. Bacana não? Ali já dá para fazer diretaço. Bacana. E o que vai acontecer aqui, bicho? Nos numeradores. Pô, nos numeradores, olha só, tem 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim vai. Então aqui eu tenho 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais... E assim vai até o n ao quadrado. Só que isso aqui, não vou dizer que é uma expressão super simples, super conhecida aí. Você me fala aí, você conhece essa expressão aqui, bicho? Isso daqui é um resultado notável. Né? O Gerão lá no livro só escreveu assim, ó. O Gerão chegou e falou assim: é trivial o quê? Tum! É óbvio que... E meteu esse resultado. Como já se nasce sabendo? Já nasce 1 ao quadrado mais alguma igual a tum. Quer ver se você nasceu sabendo isso aí? Ó. Já era, vamos ver, né? Você lembra de cabeça esse trem? Eu acho que sim, é n mais 1, 2n mais 1, né? Você trabalha isso aqui lá no lição de matemática, sim, não trabalha? Tem umas aulinhas de matemática sobre isso, mas eu não lembro de cabeça, não. Aqui, ó, isso daqui vai ficar, se eu não estou enganado, n, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1. Sobre 6, né? Podemos testar, vamos testar aqui, ó. 1. Se for 1, 3, 6 deu certo, para 2 tem que dar 5. 2 mais 1, 3. 2, 3. 2, 6, 4. Isso mesmo, 5. Fechou. Então, tá certinho, né? Então, a gente percebe que esse topo... É trivial o quê? É trivial o quê? Elementar, como você já sabia desse negócio, né, bicho? Olha só, pô, esse resultado aqui é muito bonito, bicho. E observe, nós falamos de integrar aqui? Não falamos em integrar em nenhum momento. E a gente vê que esse resultado aqui, ó, ele é dado por isso aqui, né, velho? Ó, n, 2n mais 1 sobre n ao quadrado, né? 6n ao quadrado, né? 6n ao quadrado, boa. 6n ao quadrado. Então,
a gente percebe que essa aproximação aqui, bicho, ela é válida. Na verdade, é uma aproximação, né? Mas que se você pegar um valor de N aí suficientemente alto, vai dando resultados razoavelmente próximos. E a essa altura do campeonato, você já tinha conhecimento sobre limites. Você sabe me dizer qual é o limite dessa função aqui, meu padrão? E aí? Como é que fica as ferramentas de limite para você fazer essa daqui, né? Tem que abrir ali, né, e tal, né, e vamos fazer aqui rapidamente, ó. Se você abrir esse negócio ali, ó, qual que vai ser o limite? Pô, eu vou ser mais informal aqui, velho, eu vou só sapecar aqui, vai ficar aqui, ó, 2N2, 2N2, mais 3N, não é isso? Mais 3N, mais 1. Todo mundo sobre 6N ao quadrado. 6N ao quadrado. 6N ao quadrado. Ó, isso aqui é feio, velho. Não pode ser isso aqui não, tá? Limite você nem calcular bonitinho. Coloca ali limite e tal. Isso aqui é feio. Mas isso aqui é fácil ver que isso daqui dá quanto, bicho? Ó, esse N aqui simplifica que fica 1/3. Beleza ou não? Esse cara aqui fica 1/3. Esse cara aqui vai para quanto? Se o N aumentar, observe aqui, né, bicho? Ó, o N vai embora aqui, ó. N no denominador grande, o que acontece com esse negócio aqui? Vai para 0 e esse daqui, analogamente, vai para 0. Então, à medida que você vai aumentando o valor de N, essa expressão ela tende a quanto? Ela tende a 1/3. E, de fato, é a área exata, né? A área exata debaixo dessa região aqui da função x² de 0 até 1 é exatamente 1/3. Coisa que a gente consegue fazer de forma exata, utilizando conceitos aí de limite, sem falar da palavra integral. Mas aí fica a provocação, né, que inclusive eu faço no livro. Nós só conseguimos fazer isso por quê? Porque essa é uma expressão conhecida. Você conhece a soma dos cubos? A soma dos cubos ainda dá pra fazer. Tem lições de matemática também. Também tá. Tá lá. Ah lá. E a soma das potências A4? Pô, aí dá um trabalho, né, cara? Então, assim, por isso que a gente... porque senão o cara poderia ficar tentado, né? Falar assim, pô, eu vou usar esse raciocínio, então, para qualquer questão. Funcionar, funciona. Só que cria uma aproximação para uma função seno ou para alguma função mais pesada qualquer, né? Se torna inviável. Daí surge a necessidade da gente criar o cálculo integral, né? Mas essa daqui é uma belíssima aplicação. Tá no detalhe, lá no livro Lições de Cálculo, e com certeza vai estar também no curso de Lições de Cálculo. Pô, tem até um negócio que eu lembrei agora, velho, que você falou esse negócio, surge a necessidade de criar o cálculo, né? Aí, de repente, surge a necessidade... Tem uma história, eu vou botar essa história em algum momento, cara. Eu li na biografia do Newton, é tipo uma biografia, né? É um livro muito bom, chama Isaac Newton, The Last Sorcerer, o último mago, né? Porque ele foi um dos últimos caras ali na transição do século XVII, que era a ciência vai se sofisticando, né? Se rebuscando, os caras vão matematizando, inclusive as ciências físicas, né? O Galileu começa a fazer isso, o Newton termina isso. Aí a ciência dá um salto muito grande e aí você começa a abandonar muito algumas coisas meio de misticismo, de alquimia que se tinha muito antes misturado com ciência. E o Newton, segundo esse cara, ele foi o último dos cientistas que ainda era um alquimista, que ele tá nessa transição entre a ciência dar uma sofisticada boa e abandonar um pouco esses lances de alquimia, de misticismo, esse negócio doido. O Newton era um grande alquimista, ele tem uns textos sobre alquimia, de tentar fazer ouro a partir dos elementos, aqueles negócios meio que de alquimista mesmo. Mas enfim, ele conta a história dele, e lá ele conta uma história interessante, que é o seguinte: tinha um camarada, agora eu me esqueci o nome dele, mas ele era muito amigo do Newton, ele era um cientista também, esse cara, e ele era muito amigo do Halley. Mas enfim, era um dos maiores astrônomos na época, lá era o tal do Halley, do cometa Halley, que depois virou o cometa Halley por conta do cara, né? Na época não tinha o cometa Halley, não. Mas aí tava lá o Halley com os camaradas dele, eles estavam estudando umas paradas sobre movimentos astros, né? Sobre astronomia e tal. E aí os caras estavam desconfiando, olha que doido, os caras estavam há alguns anos tentando fazer conta, eles estavam desconfiando que existia uma força de atração entre os corpos que variava com o inverso do quadrado da distância. E eles queriam tentar provar que isso implicava que a órbita era elíptica. E para quem já conhece e tal, isso aí é uma das leis de Kepler lá, aí o Newton construiu a lei da gravitação, de fato existe essa conexão, mas na época não existia, era a época do Newton, que ela tava fazendo isso. Aí beleza, os caras estavam agarrados lá com o cálculo, não se resolver de jeito nenhum e tal. Aí esse camarada que conhecia tanto o Halley, os amigos astrônomos dele, quanto o Newton, ele tava lá num país, que eu não lembro qual era,
E os caras agarrados e tal. Aí esse camarada falou, bicho, fala pro Halley, né? Vou te apresentar pra um camarada meu, lá na Inglaterra, vamos lá, que talvez ele ajude a gente com esses cálculos aí. O cara é bom. O cara sabe desse negócio. Então vamos lá então, bicho. Se o cara é bom, vamos lá. Aí vai a galera lá pra Inglaterra. Aí chega lá o camarada, ô Newton e tal, como é que você tá, meu filho? Bom demais e tal. Esse aqui é meu camarada aqui, Halley e tal. O cara tá agarrado com as matemáticas aí. Queria ver se você podia dar uma força. Beleza, o que é o negócio aí? Aí o cara fala, bicho, o negócio é o seguinte. Eu queria tentar entender que se existir uma força de atração entre os planetas que vai com o inverso do quadrado da distância, a gente queria entender que tipo de órbita isso implicaria nos planetas terem qual tipo de órbita. Esse problema a gente ainda resolvia há tantos anos e tal, a gente vai falar assim, tá, isso aí vai dar uma órbita elíptica. Aponta o dedo na cara do cara e fala, o cara, o quê? Eu falo, pô, bicho, nós tava desconfiados desse negócio aí mesmo e tal, não sei o quê. Como é que você sabe dessa parada aí, bicho? Aí eu falei, não, eu fiz essa conta tem uns 2 anos, ó, vem cá. Tirou da gaveta a conta, entregou pro cara, bicho. O cara tinha feito a conta, ó. Que isso? Tempão. Aí o cara fala assim, Mas dentro desse contexto ou em outro contexto? Não, dentro desse contexto, mesmo contexto, tinha feito exatamente a conta. Aí o cara falou, pô, bicho, como é que você fez essa conta? Ninguém conseguiu fazer, nós estamos há anos tentando fazer a conta e tal. Aí vai falar, não, bicho, eu tive que inventar uma matemática nova pra fazer essa conta aqui, que foi o cálculo diferencial, né? Cálculo diferencial integral, precisa fazer umas integrais, resolver uma equação diferencial pra você resolver esse negócio. Nossa, então, eu inventei uma matemática. Aí esse camarada do Newton, pô, me esqueci o nome dele, ele vê essa maluquice toda e falou, Newton, velho, você tá maluco, bicho? Como é que você inventou um negócio aqui, foda aí, e ninguém sabe de nada, e você tá aí trancafiado nesse buraco aí, velho, e tal. O Newton era meio, sei lá, meio esquisitão, né? Meio isoladão e tal. Aí esse camarada dele, que insiste muito, e convence ele de publicar as coisas, velho. Aí ele começa a escrever o primeiro volume lá do Princípio, né? Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde ele expõe essas ideias e tal. Ele começa a escrever depois de muita insistência desse camarada dele, por conta desse ocorrido. O camarada dele falou, pô, bicho, esse cara tá fazendo uns negócios muito foda aí, que nego tá aí há anos batendo a cabeça na parede e o cara já calculou, foi tudo. Que isso, velho. Aí ele vai e publica alguns trabalhos e tal, por conta dessa história. Aí é isso, né? O cara de repente falou, velho, você citou essa frase, eu lembrei disso. Que loucura, bicho. Deixa eu inventar um negócio aqui, porque pra dar conta de fazer as coisas, né? Né? Tanto problema pra fazer, e o camarada teve que criar uma ferramenta. Doido demais, né, velho? Simplesmente a ferramenta pra poder resolver todas as outras coisas, né, bicho? Você tá maluco, velho. Isso daí é Sir cara era Isaac brabo. Newton. Mas então, engenheiros, ficou bom, hein, velho? Fica assim, então. Prepara um probleminha maneiro pra semana que vem aqui, ó, pra nós discutir. Beleza. E é isso, né? Estamos caminhando bem no livro aí. Não, semana que vem o 7 já vai estar prontíssimo, já vão estar no meio Na meiuca do 8, né? Boa. E já era. Bom. E a você que nos acompanha, hein? Comenta aí. Primeiro, se inscreve aí para a lista de espera do LC, cara. Esse aí promete. E comenta o que você gostaria de ver aqui sobre conteúdos de lições de cálculo, perguntas, dúvidas, que tipo de vídeo você quer ver nesse quadro. Acho que vai ser legal, hein? Manda sugestão, eu sei que vocês estão curtindo esse tipo de formato pelo que eu saquei, mas manda sugestões aí também, serão sempre muito bem-vindas. Algum recado, hein, gente? Não, tá tudo certo, meu camarada, já passou tudo aí.